estamos bem servindo ao Senhor aonde estamos e continuamos amando e orando por cada um dos irmãos. Isaías 54, versículos do 1 ao 5, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os da que tem marido, diz o Senhor. Versículo 2: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as suas cortinas, as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador, o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Glória ao nome bendito do Senhor Jesus. Queridos irmãos, olhando para este texto sagrado, nós podemos parafrasear o mesmo, estudando versículo por versículo, fazendo uma analogia, comparando com a história da igreja, com o desenvolvimento da igreja desde o seu estado embrionário até o momento em que nós estamos vivendo. Na vida do ser humano, assim como na existência da igreja, existem as fases do período embrionário, do período da infância, da adolescência, da juventude e da maioridade. E cada período desse traz as suas limitações, as suas dificuldades e aspiram a alguns cuidados especiais de acordo com a faixa etária em que nós estamos vivendo. E nós podemos ver o primeiro versículo aqui que nós lemos, até chegar no versículo 5, veja que o texto bíblico, ele está se formando através da inspiração gloriosa do Espírito Santo na mente, no coração do profeta Isaías, e ele transmite isto para o chamado autógrafo bíblico, quando ele escreveu com as suas mãos, de forma até poética, o nascedouro e o crescimento da igreja e aonde ela chegaria. No versículo 1, leremos mais uma vez, nós podemos perceber a igreja no seu primeiro estágio, no chamado estágio embrionário, ou na forma embrionária, quando a palavra diz: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Glória seja dada ao seu santo nome. Este período aqui nós podemos dizer que corresponde aos 700 anos antes do advento, do nascimento ou do surgimento da igreja. Neste período podemos usar a expressão que a igreja ela já existia na presciência de Deus. A igreja já existia dentro dos planos e do projeto do Senhor. E vale a pena dizer o que a palavra do Senhor nos diz, que nós não podemos
desprezar o dia das coisas pequenas. Aleluia! Não despreze o dia das coisas pequenas. A palavra do Senhor também nos diz que é melhor o fim das coisas do que o começo dela, porque o começo pode até ser pequeno, o começo pode até ser sem expressão, o começo pode até ser frágil, mas Deus sabe aonde vai chegar o seu projeto. Quem pode receber essa palavra nessa noite da parte do Senhor? Assim como acontece, aleluia, na história da igreja como um todo, como noiva de Cristo, como corpo do qual o próprio Cristo é a cabeça, acontece na história em particular de cada crente, que muitas vezes chega na igreja de forma pequena, reservada, quieta, como Jeremias vê aquela vara, quando Deus o pergunta o que vês, ele diz que é uma vara de amendoeira. Era simplesmente uma vara que estava seca, que estava no campo, que não era tempo de produzir folhas e frutos, mas quando ele disse que era uma vara de amendoeira, Deus estava revelando para ele algo extraordinário a respeito do seu ministério, assim como Deus fez florescer a vara de Arão, que enterrou na terra em um dia, e no outro dia estava com folhas, flores e frutos. Deus disse a Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. Se você pode receber essa palavra, Deus está dizendo, alguém pode olhar e pode ver uma vara seca, mas é uma vara de amendoeira, que representa o ministério, aleluia, representa a chamada, representa a vida espiritual do crente, e no tempo certo dará amêndoas. Alguém pode dizer, é uma vara, aleluia, seca, mas o Senhor disse, eu velo. Isso que viste bem, é só uma vara, mas nós sabemos aonde foi e aonde deu esta importante história. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim foi surgindo a igreja, quando Deus usa o próprio profeta Isaías, dizendo que uma virgem haveria de conceber e dar à luz a um filho, e o nome daquela criança que nasceria, que é o fundador da igreja, que é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a grande rocha sobre a qual a igreja foi erguida. Aleluia, muita gente faz confusão com isso. Não é Pedro, a rocha sobre a qual a igreja foi edificada é Jesus. Pedro é Petros, é pedra pequena, pedra que se pode mover, que se pode arremessar, é seixo, mas Jesus é uma rocha, Jesus é o lajedo, é aquela rocha firme que ele diz: quem edifica a sua casa sobre a rocha, pode cair chuva, pode correr os rios, pode vir os ventos, pode bater com ímpeto contra a casa, mas não vai derrubar, porque está edificada sobre a rocha. Assim como diz o próprio profeta Isaías no capítulo 58, 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi surgindo como o renovo de uma terra seca. Foi assim que a igreja nasceu, como o renovo de uma terra seca, que não tinha parecer, nem formosura. O próprio Gamaliel, até usado por Deus, quando quiseram matar os apóstolos e pedir que eles pregassem, eles não façam isso, porque se não for de Deus vai se extinguir, vai se acabar. Mas se é de Deus esse negócio, vocês não podem impedir, para não acontecer que vocês estejam lutando contra Deus. Então, neste primeiro momento aqui, eu quero dizer à igreja que o início pode ser pequeno, pode ser frágil, mas Deus sabe aonde nos levará.
Deus sabe aonde nós chegaremos. A infância pode ser frágil, mas Deus vai dar força, Deus vai dar crescimento, Deus vai fazer prosperar a sua obra, porque a igreja não é de homens, aleluia. A igreja não é de seres mortais, finitos, falíveis, limitados. A igreja é do Senhor, aleluia, e Ele cuida de uma planta nova, até que ela se fortaleça e cresça. Então a Bíblia diz: alegra-te, mulher estéril, você que nunca teve dores de parto, para gerar, para dar um filho, dar a luz ao filho, se alegre e rompa em gritos de alegria, porque isso é só o começo. O texto continua no versículo 2, diz: alarga o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas tendas, firme suas estacas. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aqui a palavra do Senhor está falando que a igreja, ela cresce. E de que forma a igreja cresce? Para se edificar uma casa, precisa-se primeiro cavar o alicerce, preparar a sapata, para depois levantar as paredes. Assim a igreja, Cristo a pedra angular, a pedra principal. Os apóstolos é um alicerce, lançaram um alicerce pela pregação do Evangelho. Os pais da igreja, como é chamado, do período do ano 100 até o ano 300 depois de Cristo, eles foram alargando as tendas para que a igreja fosse se espalhando, mas ainda era pequena, ainda era chamada de seita, a seita que falava do Nazareno, o Nazareno que foi humilhado, pendurado em uma cruz. Mas o que muitos não sabiam, que aquele Nazareno que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, morreu em Jerusalém, ele existe desde toda a eternidade. Para isso ele veio ao mundo, para dar a sua vida por sua igreja. E aqueles que entenderam a mensagem, que tiveram as suas mentes iluminadas, eles foram estendendo as tendas. Jesus disse: olha, vocês vão ficar aqui somente até serem revestidos do poder de Deus. Mas quando o poder de Deus descer, as tendas vão se alargar, as cortinas vão ter que se esticar, aleluia, e vocês vão sair para a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aquela igreja que para muitos é sem honra, sem dignidade, escondidas nas casas, nos porões, nas cavernas, nas catacumbas de Roma. As pessoas andavam com medo da morte, se escondendo em lugares escuros para não serem descobertos. Eles não sabiam que o período das trevas haveriam de passar, e a igreja haveria de refletir como espelho a gloriosa luz do Cristo que fundou esta igreja, aleluia. E a tenda foi se estendendo. Glória a Deus, aleluia. A palavra diz que a tenda foi se estendendo e dessa forma foi crescendo. No versículo 3 diz: pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Aleluia. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Aleluia. Aqui fala do maior alcance da igreja, como o Senhor falou no Salmo 2, no verso 8:
Pede-me e eu te darei as nações por herança. O Senhor diz aqui através do profeta Isaías que os seus descendentes haveriam de desapossar, desalojar nações. Quer dizer que o seu crescimento não seria apenas local. Eu quero me colocar aqui nesta noite como profeta de Deus para a tua vida. Desta igreja eu não tenho dúvidas que Deus há de alargar as suas tendas e levantará filhos deste lugar para alcançar. É o que a Bíblia está dizendo, seus descendentes. Aleluia. Jovens, tenham visões de águias, olhem mais além, não pensem alguns que Deus enfinca como estaca, como coluna da igreja local, e há outros que Deus envia para nações, para desapossar, para desalojar territórios que outrora eram ocupados por Satanás e seus demônios. Mas Deus levanta um exército de homens e mulheres, jovens, moças, rapazes, senhores e senhoras, que levarão o nome de Cristo para as nações. Quem crê que Deus pode fazer isso? Pede-me e eu te darei as nações. Oh, aleluia! Por herança. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão. Glória a Deus por isto. No versículo 4 nós lemos: não tenha medo, não tenha medo. Quem pode ouvir a voz de Deus? E a palavra dele está dizendo: não tenha medo. Eu não sei qual é o teu temor ou o teu medo, mas o Senhor está dizendo: não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Meu Deus, não tema o constrangimento. Você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. É o Senhor que está dizendo aqui, e com isso o Senhor está dizendo que a igreja vai crescer e não diminuir, vai avançar e não recuar. Aleluia, crescerá e produzirá frutos e não há de secar, de murchar e de desaparecer. O inimigo pode até querer isto, pelejar contra isso, mas eu quero dizer aqui, falando de olhos abertos, profetizando de olhos abertos, Satanás ele pode ter programado derrotas para muitos durante esta pandemia, mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração é que na pandemia a sua igreja cresce, na pandemia ele abençoa crente, na pandemia Deus abre porta de emprego, crente entra na faculdade, oh aleluia, doente é curado, ele batiza, ele renova, ele aviva. Diz a palavra: você não ficará envergonhado. Aleluia, aleluia. Podemos sentir Deus aqui desde o início do culto, que nós sentimos a presença do Senhor neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Certa feita alguém chegou para mim, pastor Luderino, nessas mudanças de campo, né? Chegou para mim e disse: você foi em uma das nossas convenções 2 ou 3 anos atrás, que nós tivemos um pregador que há momento que Deus nos faz como o arqueiro faz quando vai lançar a flecha, ele puxa o arco para trás e depois solta. E um companheiro estava do meu lado e disse: você foi puxado para trás. Você foi puxado para trás. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Se em algum momento alguém te disse, você pensou que foi puxado para trás, espere, que o bom arqueiro que direciona as nossas vidas, pastor Valderino, ele tem um alvo certo para o seu ministério, para o meu ministério, para o ministério de cada obreiro que aqui está, de cada membro, de cada congregado desta igreja. Se em algum momento você sentiu que
dispersas. Mataram o bom pastor, Jesus, pensando que as ovelhas ficariam dispersas. Eram 500 pessoas que estavam com Cristo no dia que ele foi assunto aos céus. Com 10 dias depois só tinha 120 pessoas. Uma congregação de 500 pessoas. Com 10 dias depois só tinha 120 reunidos no lugar. Foram puxados para trás. E alguém diz: cadê aquelas multidões? Ele alimentou 5.000 homens, sem falar de mulheres, de crianças. Diminuiu, só tinha 500 no dia que ele foi assunto aos céus. Cadê os 500? Diminuiu, só tem 120 agora. Meu Deus, a igreja do Senhor é inteligente. Aleluia, só tinha 120. Quem sabe o inimigo pensava: só 120, estou diminuindo. Mas quando se completou o dia de Pentecostes, 50 dias depois que o Cristo morreu, 120 irmãos estavam reunidos no mesmo lugar, assentados no mesmo lugar, quando de repente entrou o salão como um vento impetuoso e veemente, e todos que estavam naquela casa foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outra língua. 120. De repente, aleluia, podemos até ver, imaginar, conjecturar pela fé o Cristo dizendo: espere só um pouquinho. Quantos tem? 120. Olha de novo, quantos tem? Agora são mais de 3.000. Porque só nesse dia 3.000 se converteram. Então o Senhor está dizendo: não te preocupe, Deus não vai deixar o seu povo envergonhado. No momento em que estamos vivendo, na situação em que estamos vivendo, chegará o momento que a glória do Senhor renovará a sua igreja. E esse número que agora só era 120 será alavancado para 3.000. E agora alguém olha, não é mais 3.000. Daqui a pouco a Bíblia diz que era 4.000. Daqui a pouco era 5.000. E pararam de contar, porque a igreja só vem crescendo, só vem crescendo, só vem crescendo. Diz a palavra do Senhor: não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você, aleluia, esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. A igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce. E vou concluir agora o último versículo. A igreja é a expressão de Deus para a humanidade. Pois o seu Criador é o seu marido. Quem criou esta igreja é o marido dela. O seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Aleluia. A expressão da graça, da glória e do favor de Deus para a humanidade é a igreja. E nós podemos nos alegrar com isto. Por isso o salmista no Salmo 46, ele diz: o Senhor está no meio dela, não será abalada. Não será abalada. Pode rugir os mares, podem estremecer as nações, mas o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os povos, serei exaltado entre as nações. Aleluia. Ele, o Senhor dos Exércitos, quem será exaltado. E com isso eu
manifestação da glória de Deus. Para muitos será a vitória dos seus servos, o milagre que Ele fará através dos seus servos. Quando alguém pensa que o homem de Deus, a mulher de Deus será envergonhada e humilhada, Deus dá saúde àquele que estava doente, traz de volta para a casa dele aquele que estava afastado, coloca de pé aquele que estava caído, e alguém vai ter que olhar e dizer: foi Deus quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quem pode crer nessa palavra? Em nome do Senhor Jesus. Deus manifestará a expressão da sua glória no meio do seu povo. Creia nisto e receba essa palavra como uma palavra profética da parte do Senhor para a tua vida. Quem pode crer, diga amém. Glória a Deus. Quero mais uma vez agradecer a boa oportunidade que o Senhor nos dá para estar aqui com os amados irmãos. Agradeço a receptividade do nobre companheiro, pastor Valderino. Que Deus continue vos abençoando. Glória a Deus. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho para todos. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar convosco é esta. Aleluia. O Deus desta igreja cuida da sua igreja desde o seu estágio embrionário até o dia que esta igreja entrará com o noivo na glória. Quem crê que chegará lá, chegaremos com ele na glória. Então nós vamos congregar na mesma igreja lá, viu? Quem crê? Amém?